Olá, eu sou o Elisa Silva e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast Clube de Vídeo. É um prazer estar de volta, é verdade. Depois de quase 10 meses fora, não é? Pronto, a temporada passada acabou em setembro, em agosto, por aí. Já não me recordo. Eu depois tinha prometido que ia fazer uns episódios no Natal e no Halloween, mas de facto este último ano foi muito preenchido e eu acabei por ter que deitar esses planos ao lixo e portanto ficou muito tempo sem gravar, que eu até já começo a estranhar de fazer isto. Eu acho que já não sei conduzir um podcast, eu já sabia fazê-lo mal. É verdade, eu sempre que ouço os meus episódios, não é? Quando tenho que editar, eu tenho que ouvi-los outra vez. Eu odeio sempre os meus episódios, não é? Pronto, mas como assumo um compromisso, eu vou publicá-los na mesma, mas eu não adoro os meus episódios. Eu odeio ouvir-me. Odeio ouvir-me falar. Olha, é assim, eu já não sei conduzir um podcast, como já disse. Eu acho que já não sei editar, porque eu já não edito mesmo há muito tempo. Eu não mexo no softwares que uso para editar há imenso tempo. Eu estou muito enferrujado. E isto vai ser uma aventura nos próximos tempos, porque este primeiro e segundo episódio vão ser ainda muito de exploração, a tentar-me recordar das coisas que eu ainda sei fazer, porque eu depois de perder a prática eu acabo por me esquecer de fazer as coisas. Mas pronto, dentro do possível, vamos tentar que seja uma temporada agradável. Eu estou muito feliz por estar de volta. Eu gosto muito de gravar. É assim, eu chego para aí ao quinto episódio, já estou cansado, é verdade. Por isso que as temporadas têm sempre muito poucos episódios. Mas eu acho que gosto muito desta cena de no início estar assim muito empolgado e estou. Eu tenho algumas ideias para esta temporada que espero colocá-las todas em prática. Este primeiro episódio é representativo já de uma das ideias que eu pretendo trazer para esta temporada, que é precisamente ser uma temporada em que vamos visitar alguns filmes e séries. Neste caso, esta temporada também vai ter uma série que comemoram datas redondas. Portanto, o caso de Mean Girls comemora o seu 20º aniversário. No caso do último episódio desta temporada, que será lançado em setembro, que vai ser sobre uma das minhas séries favoritas, Friends, que celebra este ano 30 anos e também 30 anos que até estão envoltos em alguma tristeza por causa daquilo que toda a gente sabe relativamente à morte de um dos protagonistas. Depois também tinha a ideia de fazer também um episódio comemorativo assim do Pulp Fiction, mas eu tenho algumas reservas quanto a Pulp Fiction, porque assim, é um filme que eu gosto muito, mas eu não sei se serei capaz de o fazer, porque não sei, acho que é um filme que eu gosto muito, entendo aquilo que estou a assistir, mas falar dele é bastante complicado. Por exemplo, Mean Girls, Friends e outros filmes que eu fiz e que gosto muito, filmes e séries, não são tão complicados, mas no caso de Pulp Fiction eu considero que há alguma complicação nisso. E depois, para além destas datas comemorativas dos filmes e das séries, pretendo também falar a partir de sendo eu uma pessoa que estuda história e portanto gosta muito também de história. Se não gostasse também não estudava, não é? Mas pronto, sendo alguém que é da área, acho que também é muito interessante nós juntar duas paixões que eu gosto, a história e o cinema. Duas paixões que eu gosto. Duas das minhas paixões, não é? Duas paixões que eu gosto. Duas das minhas paixões e juntá-las também neste podcast, que eu já o fiz noutros episódios, como por exemplo no Titanic, e neste aqui pretendo, a partir de uma das obras mais icónicas do período revolucionário, que é o Armas e o Povo, falar um pouco daquilo que foi o 25 de Abril e, portanto, aquilo que o 25 de Abril representou, e acho que é muito interessante essa leitura que eu pretendo fazer. Será já o próximo episódio, o segundo episódio, e acho que nos 50 anos do 25 de Abril faz muito sentido também, especialmente num ano em que tivemos eleições e com os resultados que tivemos, e portanto... e obviamente com o simbolismo dos 50 anos, acho que é um ano assim muito importante para nós. Devemos sempre recordar o 25 de Abril, é certo, mas acho que este ano acaba, lá está, é aquela coisa de ser uma data redonda e portanto nós é sempre mais interessante fazer, acho que este ano não é só uma questão de ser interessante, é uma questão também
de fazer. Acho que acaba por ser. As pessoas lembram-se mais porque são aquelas datas redondas e por isso acho que é um pouco essa lógica que eu pretendo também revisitar o 25 de Abril através do cinema, precisamente nesse ponto. Depois há outros episódios que eu não vou para já ainda, porque alguns ainda não estão fechados, mas também não quero desvendar tudo aquilo que vou fazer esta temporada. E há outros episódios em que também vai também ter esse signo da celebração. No caso de um, não é bem uma celebração, é também uma evocação de uma figura da cultura portuguesa, que por acaso também já teve palco neste podcast, variações para além de cantor, teve uma pequena participação no filme O Bobo, e eu gostava de pegar nessa pequena participação de António Variações, que é só uma cena mesmo, e a recordar a figura e também, porque esse filme também tem uma particularidade muito interessante, é que ele é uma adaptação com muitas aspas de um livro de Alexandre Herculano, e eu gostava muito também de trazer por um lado o filme, não é? Porque pronto, sendo isto um podcast de cinema, mas também fazer essa ligação também ao livro. Eu se tiver tempo para ler o livro, claramente farei esse episódio, senão alguma coisa o substituirá, credo. Mas é isso, acho que assim, a nível geral, acho que está apresentada esta temporada. Serão entre 7 a 8 episódios, eu tenho projetados 8 episódios, mas eu posso sempre cortar portanto, mas entre 7 a 8 episódios já estão confirmados. E não me vou comprometer agora para o final do ano trazer um episódio de Halloween ou de Natal, porque no ano passado correu um bocadinho mal. Mas pronto, depois desta apresentação, eu agora vou falar e vocês vão ouvir, não é? Portanto, é um bocado essa lógica, é a lógica do podcast. Vou falar um bocadinho de Mean Girls. Vou explicar porque é que escolhi e depois fazer aquelas questões mais técnicas e depois, obviamente, dar a minha opinião relativamente a este filme. Então, Mean Girls celebra este ano o seu 20º aniversário. O filme estreou em abril de 2004 nos Estados Unidos. Em Portugal penso que chegou em junho, portanto acho que faz sentido. E inclusivamente eu acho que foi a 17 de junho, portanto foi esta semana celebram-se os 20 anos de Mean Girls. E eu já ia fazer um episódio sobre este filme na temporada passada, ia fechar a temporada, mas eu depois, quando selecionei Breakfast Club, eu pensei, não vale a pena estar a fazer 2 filmes sobre regresso às aulas, porque acho que não fazia grande sentido. E então eu então acabei por pôr de parte Mean Girls, e depois também me lembrei que o filme fazia 20 anos neste ano, portanto, no ano passado, no ano a seguir. Pronto. E então eu decidi guardá-lo para estrear esta temporada. Acho que faz sentido. São 20 anos. É um filme icónico dos anos 2000. Ainda hoje tem muitos fãs. E portanto acho que mais que se justifica falarmos deste filme. Não é só por ter fã, como já vimos neste podcast, já tentei ir assim buscar ser bastante eclético. Aliás, o próximo episódio vai provar o quão eclético é que é este podcast, não é? Vamos passar de um filme extremamente pop e americano para um filme, claramente, que eu ainda não o assisti. Tenho atenção, sei mais ou menos as linhas gerais do filme, mas nunca o assisti. Mas sei que o filme tem uma grande dose ideológica, política, e portanto acaba por irmos do 8 ao 80. Se bem que este filme, tenham atenção, Mean Girls não é um filme vazio. As pessoas têm a percepção de que Mean Girls é apenas um filme, e eu daqui a um bocadinho vou explorar um pouco mais esta ideia, de que é um filme apenas portanto, só sobre adolescentes e tudo mais. Não, eu acho que o filme tem uma mensagem muito interessante, tem uma mensagem com algumas contradições, é certo, mas é um filme com uma mensagem, não é só apenas Regina George e a Katie, as lutas delas as duas, portanto as Queen Bees, não é as lutas entre elas as duas e portanto a vingança e o plot da vingança, não é só um filme sobre isso, é um filme que tem uma mensagem e portanto acaba por fazer algum sentido, ou seja, acaba por não ser assim tão descabido nós também encontrarmos alguma mensagem neste filme, apesar de ser um filme extremamente pop e um filme muito
extremamente comercial, não é? Pronto, pop, comercial, e portanto acho que essa ideia que eu acho que muitas vezes existe relativamente a Mean Girls, e até muitas pessoas que são fãs do filme, e inclusivamente eu na primeira vez que assisti, eu também olhava um pouco nessa perspectiva, não é? A primeira vez que assisti, portanto, a vilã vi lá entre aspas, e a protagonista, eu também olhava um pouco o filme nessa perspectiva, mas acabei também, quando estava a preparar este episódio, eu acabei por refletir um pouco sobre o filme. Eu assisti outra vez, já é pá, a quinta vez que eu assisti, e acabei por desconstruir um bocadinho, e é isso que eu pretendo também fazer neste episódio, desconstruir um pouco o Mean Girls, porque o Mean Girls, na minha perspectiva, acaba por ter essa mensagem, como eu já falei, por ter essas contradições e por ao mesmo tempo ser uma obra excelente a nível comercial. Porque se ainda hoje tem muitos fãs, se foi feito um segundo filme que foi um flop, Mean Girls 2, em 2011, que eu não vou falar. Se este ano saiu o Mean Girls o musical, e há uns anos já tinha sido feito o musical na Broadway, é sinal que o filme teve algum impacto. Relativamente a essa questão do musical que saiu no início deste ano, eu ao início ainda pensei em fazer um episódio comparativo entre os dois filmes, só que não só, eu acho que não faz sentido se eu quero fazer um episódio de comemoração dos 20 anos de Mean Girls e tentar perceber porque é que Mean Girls ainda hoje é um filme, icónico e com muitos fãs. Acho que não fazia muito sentido eu pegar muito para fazer comparação. Por isso, eu primeiro nunca não assisti o musical, já ouvi muitas críticas a dizer que é mau, mas eu nunca o assisti também e optei por não assistir antes deste episódio para não contaminar e não cair no erro de fazer essa comparação. E portanto, depois se calhar assistirei o filme e depois até se calhar até faço uma review no Instagram até para complementar este episódio. Relativamente ao segundo filme que foi lançado em 2011, eu já assisti um bocadinho dele, mas eu achei tão mal que eu tive que abandonar. Tipo, acho que era tipo, em 20 minutos do filme eu abandonei, aquilo era muito mau, o elenco não tinha carisma, os diálogos não eram bons, a equipa técnica também não era a mesma, portanto talvez seja isso o que explique talvez o filme ter sido completamente distinto do primeiro, porque eu acho que o Mean Girls 2004 tem questões técnicas e tem uma estética e tem atores, está tudo tão bem definido que acaba por não se conseguir superar. Acho que normalmente os originais já são assim. Quando nós temos carinho por algum filme original e foi um filme ou uma obra original e depois tenta-se fazer uma sequela ou um remake, muitas vezes não corre bem. Salvo raras exceções, os remakes não correm bem. Porque lá está, ou a menos que as obras sejam, portanto, receberem uma leitura muito boa e muito. Há obras, obviamente, que têm leituras muito boas e que acabam. Há obras que ainda hoje fazem sentido, como é que eu vou te explicar isto? Que fazem sentido. E depois, eu não estou aqui a falar da questão das sequelas, porque hoje em dia, pronto, nós hoje em dia estamos a viver um fenómeno muito da questão dos remakes das sequelas, nem tanto, mas hoje em dia nós estamos a ver muito a questão dos remakes. Mas lá está, essa ideia que os remakes muitas vezes não funcionam bem, na minha perspectiva, porque os remakes, primeiro, muitas vezes quando as obras originais são muito boas e são muito icónicas e são muito marcantes, é muito difícil de superar. E eu acho que hoje em dia aquilo que está a cair muito no cinema e mesmo na televisão é apostar pronto, eu falo mais da televisão porque é uma coisa, não obstante ter um podcast de cinema, e eu gosto muito de assistir a televisão, de todos os géneros. Eu não sou aquelas pessoas, eu só vejo séries, não, eu vejo tudo, e gosto muito, acho que a televisão é um universo muito interessante, e a televisão, ainda mais do que o cinema, isto é um bocadinho um sacrilégio, não é? Eu estar aqui num podcast que se dedica maioritariamente, ainda que já tenhamos tido episódios sobre séries, isto é um sacrilégio, não é? Estar aqui a defender a televisão, mas eu acho que a televisão, por ser algo mais próximo, acaba por ser uma fonte, pronto, agora falando assim em questões mais históricas, acaba por ser uma fonte mais interessante para analisar a própria sociedade. E hoje em dia nós também assistimos na televisão e no cinema muito a essa questão dos remakes, e lá está, é essa a ideia. Hoje em dia, porque há uma falência total eu nem queria muito falar desta questão, eu sei que já estou a desviar muito do tema, mas eu nem queria muito falar desta questão, tipo, de uma falência total de ideias. Eu acho que atualmente, eu acho que as pessoas estão muito com os criadores, produtores, realizadores, argumentistas,
estão muito preguiçosos e o próprio mercado, eu nem acho que seja propriamente a equipa técnica, atenção, eu acho que é muito, mesmo a própria indústria está a tentar lucrar facilmente, porque o cinema e a televisão, se tiveram, principalmente a televisão que teve um apogeu durante o apogeu, entre aspas, não é? Durante a altura da pandemia, agora está a decair muito e o cinema também está a ter algumas dificuldades neste pós-pandemia, ainda estamos a viver um pós-pandemia, creio eu, estão a ter alguma dificuldade, estão a tentar repescar coisas do passado e acho que isso também, por um lado, isto não é só uma culpa dos argumentistas, obviamente que os argumentistas acabam por entrar muito nesta onda porque fazem aquilo que lhes é pago, portanto eles só estão a corresponder àquilo que lhes é pedido e que lhes é pago. E acabam por entrar um pouco nesta onda, tipo, da falta de criatividade e, portanto, nós assistimos hoje em dia a uma crise muito a nível artístico, seja na televisão, seja no cinema, a esse ponto de vista, e aí isso acaba por ser um pouco triste. E os remakes acabam por hoje em dia ser uma coisa fácil, porque querem a toda a força chamar pessoas ao cinema através das questões da nostalgia, e no cinema e na televisão, como eu já disse, através das questões da nostalgia, fazem spin-offs, fazem sequelas que não têm cabimento, ou fazem remakes de livros e reboots e coisas assim. E acabámos por hoje em dia, tipo, entrarmos num período de estagnação do cinema. Obviamente que este fenómeno dos remakes não é novo, não é? Há uns anos também, na altura da crise, lembro que existiram alguns, principalmente lembro mais na questão da televisão, mas no cinema creio que também existiram, tivemos muito isso, mas hoje em dia acho que entrou-se num excesso e é que por exemplo, a Disney está muito a fazer isso, é sequelas, é remakes, é live actions, é isto, é aquilo, e depois acaba por sair tudo com fraca qualidade, porque a pressão do mercado acaba por fazer com que eles tenham que fazer coisas rápidas, leituras simplistas, e não fazem uma leitura adequada, porque eu acho que os remakes até são necessários muitas das vezes, eu não sou contra remakes, eu até ter esta posição crítica relativamente aos remakes. Eu sei que eu estou a fugir bué ao tema, não é? Tipo, eu ia falar, eu não queria ver o Mean Girls musical para não fazer o termo de comparação, mas acho que aproveitámos e também refletimos um pouco do que é que tem sido estes últimos anos, não é? 20 anos depois nós estarmos a assistir a um remake de Mean Girls, não é? E 20 anos. O caso de Mean Girls parece que ainda foi, tipo, imagina, eu tinha 2 anos quando Mean Girls nasceu, quando 2 anos, quando Mean Girls foi lançado, mas tipo, eu tenho uma sensação que tipo, estas 2 primeiras décadas sim, nós já estamos a caminhar para o final da terceira década deste século, mas parece que estas 2 décadas passaram muito a correr, e Mean Girls, tipo, às vezes quando eu olho, tipo, penso 2004 parece que foi ontem, tipo, 2014 parece que foi, tipo, ontem também, tipo, é muito estranho, mas sim, nós hoje em dia, tipo, olhamos, tipo, 20 anos depois e vemos que o Mean Girls está a ter um remake, é também exemplificativo de como é que a própria indústria está, e lá está, é esse o meu ponto. Eu não sei, eu estou aqui a fazer um bocado de achismo, porque eu não sei de facto qual é o conteúdo que está nesse musical, mas eu acho que acaba por ser exemplificativo disso mesmo que eu acabei de falar. Mas bem, eu agora vou arrumar um bocado este tema, porque acho que já ocupei demasiado tempo do podcast a falar sobre isto. E pronto, agora vamos começar a falar. Eu acho que agora me posso ver um bocado do microfone. Vamos agora falar um bocadinho sobre Mean Girls. Vamos falar um bocadinho do Mean Girls original. Um bocadinho daqueles aspectos técnicos. E depois vou começar a dar um pouco a minha opinião sobre este filme, que eu gosto muito. Pronto, já disse. Pronto, então, Mean Girls é uma adaptação do livro Queen Bees and Wannabes, de Rosalind Wiseman, acho que é assim que se diz, e foi, ou seja, é uma adaptação, e essa adaptação foi feita por Tina Fey, que também participa no filme, interpretando a personagem Sharon Norbury. Tina Fey é uma comediante, atriz comediante, que eu gosto muito. Eu gosto muito dela, e por acaso a primeira vez que assisti a este filme eu não tinha reparado que ela participava. Não sei, às vezes há autores, primeiro até porque a primeira vez que eu assisti eu não conhecia a Tina Fey, e não foi por acaso a partir deste filme que eu conhecia, ou melhor, sabia quem ela era. Pouco depois do filme fiquei a saber quem ela era, mas vi mais trabalhos dela com mais atenção quando vi 30 Rock, que eu também já falei no Instagram. E por acaso, agora quando estava a assistir este filme, eu assisti 30 Rock no ano passado,
Acho que foi no ano passado. Foi no ano passado. já parece que já foi há bom tempo. Mas não, foi no ano passado. Que eu até fiz eu fiz um post no Instagram. Eu agora estava a ver este filme e estava a rever o filme e estava-me a lembrar daquilo que tinha visto na série. E há algumas. No estilo do texto há muitas semelhanças. O próprio tipo de piadas. As próprias personagens assim um bocadinho exóticas são muito e peculiares, são muito semelhantes àquilo que aparece em 30 Rock e eu achei muito curioso porque há uma linguagem semelhante. Já a realização deste filme, que também dá para fazer um paralelo com outro filme, ficou a cargo de Mark Waters, que também realizou Freaky Friday, que também é protagonizado por Lindsay Lohan. E Freaky Friday tem algumas semelhanças, tipo a nível estético, com este filme. Não obstante eu achar que o Mean Girls tem um apuro estético e uma realização superior à de Freaky Friday, mas há algumas semelhanças entre os dois filmes, até porque são dois géneros bastante semelhantes, não é? Portanto, o Freaky Friday também é um filme mais para adolescentes, Mean Girls também, e portanto há assim algumas semelhanças dentro do género. Agora, eu queria falar assim um bocadinho do enredo de uma forma bastante rápida, porque imagina, eu acho que já cheguei a dizer isto, eu acho que quando eu tenho a ideia que quando as pessoas assistem este episódio, portanto, ao meu podcast, já assistiram os filmes. E, portanto, eu acho que muitas vezes não vale a pena estar a falar do enredo tanto fundo, mas eu vou falar dele na mesma, só para fazer assim um resumo muito rápido. Bem, então como é que é o enredo de Mean Girls, assim, de uma forma bastante resumida? Portanto, a Katie Heron, interpretada pela atriz Lindsay Lohan, a icónica Lindsay Lohan, é uma jovem recém-chegada de África. Portanto, os seus pais viviam no continente africano, trabalhavam como num jardim zoológico, não era como, eles trabalhavam num jardim zoológico e, portanto, eles voltam para a América e, portanto, Katie vai ter que ingressar, ela teve sempre aulas em casa e vai ter que ingressar agora numa escola secundária em North Shore. E a partir daí, então, ela vai entrar no microcosmos que é essa escola. E, portanto, ela não só tem que ter aquele choque, não é, de começar a ter aulas com outros colegas, como também vai ter o choque em perceber de como é que é o habitat, se quisermos usar palavras mais... como é que eu ia te explicar, mais do reino animal, o habitat das escolas. E portanto, o sistema americano, eu agora quero fazer esta parte para explicar a parte que queria falar a seguir. Portanto, o sistema americano, toda a gente sabe que lá eles não escolhem propriamente áreas de estudo, escolhem disciplinas. Portanto, ela vai acabar por calhar numa turma em que vai trabalhar conhecimento com dois colegas que vão explicar um pouco como é que é esse habitat dessa escola secundária. Portanto, esses dois colegas são Janice, interpretada pela atriz Lizzie Kaplan, e por Damien, interpretado pelo ator Daniel Francis, acho que é assim que se diz o nome dele. Portanto, e um dos grupos que vai ser mais destacado por destes dois amigos, que se vão tornar amigos de Katie, é o grupo das plásticas, portanto, aquilo que nós sabemos que é uma das imagens mais icónicas do filme, as Mean Girls. E, portanto, esse grupo é formado por Regina George, interpretada pela atriz Rachel McAdams, outra atriz icónica, por Karen, interpretada pela atriz Amanda Seyfried, e Gretchen, interpretada pela atriz Lacey Chabert. Acho que eu tive que ver como é que isto se dizia, só para vocês verem como é que há tanto esforço neste podcast. Enfim, portanto, este grupo aqui é talvez aquele grupo que é o mais tóxico desta escola secundária e, portanto, elas são, principalmente a Regina George, são as donas disto tudo e, portanto, elas definem aquilo que é o estilo, aquilo como deve ser comportado e, portanto, as pessoas devem-lhe quase vassalagem e, portanto, acabam por suscitar... eu acho que provavelmente elas não são adoradas, elas são odiadas, mas o medo que elas no fundo, provocam nas outras pessoas faz com que elas acabem por ter essa vassalagem toda. Pronto, a Katie vai acabar então por ser vítima
ela gostava de um rapaz. Eu acho que o plot do rapaz, talvez, a parte mais chata deste filme. Eu acho que não tem grande sumo. Primeiro, eu não acho que o casal tenha grande química. Isto é a minha opinião. Eu não só acho que eles não têm grande química, como também não acho que só serve ali para disputar o enredo, ou melhor, a ira de Katie para com Regina George. Mas pronto, este é o traço geral do enredo, e aquilo então, portanto, a Katie, o que vai acontecer é, a Katie vai acabar por engendrar um plano contra Regina George com a ajuda de Janice e Damien, e portanto eles vão então começar a tentar destruir não só o grupo, mas também a própria Regina George, e portanto o filme anda à volta disso, e é isso que é o grande plot de Mean Girls. Mas pronto, como é que. Eu acho que uma coisa que importa nós questionarmos é porque é que Mean Girls, hoje, passados 20 anos, continua a ser um filme acarinhado, e portanto é um filme, por exemplo, como eu estava. Por exemplo, não era como eu estava a dizer, não. Lembro-me que no ano passado, por volta da Ação de Graças do ano passado, portanto entre novembro e dezembro, lembro-me que uma empresa norte-americana convidou parte do elenco, estes atores que eu mencionei, penso que só menos os atores que interpretavam a Janice e o Damien, se convidaram-nos para fazer um anúncio publicitário, portanto só a Rachel McAdams é a única que não aceitou. Portanto, nós não hoje percebemos que o Mean Girls continua a ser acarinhado, e portanto a questão também do remake, a sequela que foi feita em 2011, mas pronto, a sequela é uma coisa, é uma mancha que ninguém quer muito falar. O filme é tão pouco reconhecido que as pessoas, primeiro porque não tem ninguém do elenco original, penso eu, e depois também porque o filme é francamente mau e portanto ninguém se recorda disso, mas pronto. O remake e esse anúncio são a materialização de que hoje o Mean Girls ainda tem algum impacto na cultura pop, no cinema, e portanto tanto importa questionar-nos porque é que ainda hoje isso acontece. Eu acho que isto é a minha opinião daquilo, porque é que eu considero o Mean Girls um filme que eu já assisti várias vezes e acho de facto viciante. É um filme viciante, como eu disse, acho viciante, é despretensioso. Eu acho que tudo ali não tem uma carga dramática excessiva, até porque o filme é um filme satírico e portanto tem muitos lives de comédia, portanto é um filme completamente despretensioso, a própria linguagem despretensiosa, e portanto é um filme até porque também é um filme para adolescentes, e portanto também não pode, se bem que pronto, existem filmes para adolescentes que têm um teor mais sério, mas o Mean Girls é uma coisa despretensiosa, está recheado de momentos engraçados, não é? Eu agora estou a fazer esta parte assim um bocadinho mais em cadeia, porque eu tenho aqui mesmo escrito no meu guia alguns adjetivos que eu queria classificar o Mean Girls. E portanto, como eu estava a dizer, depois do despretensioso, é um filme que está recheado de momentos engraçados, portanto, pelo seu tom satírico, portanto, e cómico e satírico, portanto não andam sempre mãos dadas, mas normalmente quando há uma sátira também há um teor mais cómico, e de facto o Mean Girls tem muitas falas engraçadas, tem muitas cenas engraçadas, falas não, diálogos, portanto, tem momentos, portanto, que nos fazem rir, e, portanto, e é uma boa comédia acima de tudo, e portanto isso acaba por ser muito, muito, muito interessante. E acima de tudo, ainda nesta questão dos diálogos, tem frases e efeitos, ou seja, tem aquelas frases que toda a gente se lembra, por exemplo, a questão à quarta-feira usámos rosa, portanto... temos também, por exemplo, aquela questão da Katie, quando ela se estava a maquilhar e a dizer que estava a torcer ou qualquer coisa assim, isto é uma tradução assim muito rápida, que 80% do tempo dela falava da Regina George, e nos outros 20% torcia para alguém que começasse a falar dela, para que ela também pudesse falar, e portanto são aquelas frases que acabam por nos ficar na cabeça e que as pessoas acabam por usar, que acabam por transpor até para o universo dos memes, e portanto Mean Girls acaba por ter uma promoção muito, muito assim. E depois o próprio filme é muito interessante, que as questões estéticas do filme, o filme esteticamente tem uma imagem muito marcante, muito semelhante também a Clueless,
Aliás, Clueless e o Mean Girls são dois filmes que não tratando do mesmo assunto, são filmes adolescentes, mas, por exemplo, eu acho que o Mean Girls tem mais... É assim, ainda que o Mean Girls seja despretensioso, é menos despretensioso do que o Clueless. O Clueless é muito mais... É sobre tudo e sobre nada, e, portanto, o Mean Girls acaba até por ter uma mensagem por trás, e ao contrário do Clueless. O Clueless é assim mais... É um amor adolescente e pouco mais do que aquilo, mas... ou seja, como o Clueless tem uma imagem muito marcante e que até penso que depois deu origem a um videoclipe, que eu agora não me estou a recordar de quem, o Mean Girls também deu origem a um videoclipe. Eu lembro que até foi mais ou menos, com poucos anos de diferença, um videoclipe, penso eu, que da Ariana Grande. E portanto, ainda hoje, portanto, o Mean Girls tem uma imagem muito marcante, e depois aquele universo muito rosa e muito anos 2000, aqueles telemóveis, as roupas, e portanto, não só a nível do seu texto, mas também a nível também da sua imagem, acaba por ser um filme marcante, e é por isso que eu o considero um grande sucesso, ainda que não seja só isto que eu considero que funcione bem em Mean Girls. O próprio elenco de Mean Girls também é muito bom, e isso obviamente que também contribui para que seja um filme que ainda hoje seja recordado e acarinhado por todos. Se tivesse um mau elenco, a menos que, pronto, nem todos os filmes podem ser o The Room, não é? Que ainda hoje é recordado como um dos piores filmes do mundo, mas que tem muitos fãs, incluindo um fã, confesso aqui, protagonista de um dos episódios da primeira temporada, e portanto, mas agora, fugindo um pouco a esta brincadeira, de facto, Mean Girls acaba por funcionar todo muito bem, e é por isso que porque eu considero que ainda hoje, 20 anos depois, tenha tantos fãs. Mas como eu estava a dizer no início deste episódio, Mean Girls tem uma mensagem, e é como eu também disse agora há pouco tempo, também é menos despretensioso, por exemplo, do que Clueless. Também é um filme que também está nesta vibe, ser um filme mais para adolescente. Mean Girls acaba por ter uma mensagem, e acho que é facilmente identificável. Portanto, o Mean Girls cria ali um microsistema a partir do exemplo de uma escola americana, digamos assim, disserta um pouco sobre aquilo que até penso que pelo próprio livro, o livro que deu origem ao filme também trata dessa questão, que é as relações entre os jovens. Mean Girls também explora um pouco essa ideia, qual é a relação entre jovens do secundário e a forma como os grupos e as diferenças que existem entre eles. E depois, aliás, o filme funciona muito nessa imagem. Numa primeira parte foca-se muito nesse espírito mais dos grupos e da identificação entre eles, que há uma imagem para cada um deles, há um estilo de comportamentos para um deles, há um estatuto, digamos, para cada um deles. Por exemplo, há quase que uma hierarquia dentro da escola, e portanto, esse digamos assim, o universo do Mean Girls. E eu acho que nós devemos afastar um pouco essa ideia de que Mean Girls é um filme apenas para as baddies e cenas assim, tipo um filme mais, como é que eu ia te explicar, portanto, um filme com essas frases e efeitos. De facto, há essa questão dos memes, e ser um filme comercialmente bem vendido. Eu acho que o Mean Girls tem uma mensagem, e é como eu tinha dito no início deste episódio, o Mean Girls deve afastar-se um pouco dessa imagem de que é um filme sem mensagem, ou seja, um filme só apenas que rende memes e com personagens carismáticas. Não, eu acho que o Mean Girls tem uma mensagem, explora muito essa questão das escolas secundárias, das relações entre os homens, e a partir daí vai dissertar entre aspas, sobre uma série de temas, como por exemplo o bullying, a toxicidade dos grupos, e principalmente a toxicidade por questões do corpo. Por exemplo, uma coisa que Mean Girls toca muito é nas questões do corpo. Por exemplo, há muitas frases que hoje em dia nós classificaríamos como gordofóbicas, como de body shaming, e portanto há muito essas questões. Também, e também uma das coisas que talvez seja a grande imagem de marca de Mean Girls, e ligada a esta questão de toxicidade, é portanto a rivalidade feminina, e a rivalidade feminina é uma coisa muito bem explorada neste filme. Portanto, a Katie contra a Regina, contra as plásticas, portanto, contra essas questões todas. Portanto, aliás, o Mean Girls é um filme muito, muito feminino, não só, pronto, isto é uma coisa que hoje em dia já não é bem assim, no meu entender. Hoje em dia talvez não haja uma cor especificamente para cada um dos géneros, mas normalmente, tipicamente,
o cor-de-rosa é associado às mulheres, portanto, a meninas, portanto, ainda hoje em dia é assim, de certa forma, se bem que felizmente estamos a caminhar para uma outra coisa, mas nem sempre foi assim, mas naquela altura o próprio Mean Girls a nível estético e não só a nível escrito, a nível escrito cria um universo muito feminino e disserta um pouco sobre essa questão e sobre a forma como as mulheres se combatem e se gladiam entre si porque querem atenção, porque também por causa de um rapaz e portanto e aquilo que o filme tenta desconstruir é essa ideia que as mulheres podem ser unidas e não precisam necessariamente de combater-se entre si para no fundo terem atenção, portanto as coisas podem ser muito mais pacíficas se não tiverem nessa toxicidade toda, nessa constante competição. O filme tenta no fundo, transmitir isso ao espectador. E de facto, todos estes temas são feitos através, por exemplo, dos estereótipos. Portanto, essa ideia da exploração dos grupos, como eu falei, obviamente que aqueles grupos são todos estereotipados, não é? Portanto, as plásticas são todas aquelas meninas que se vestem todas muito bem, portanto, os artistas são aqueles mais parvos, depois tem os nerds, e depois tem essas coisas todas, e acabam portanto, pegar-se em estereótipos para dissertar-se um pouco sobre estes pontos. Mas relativamente a essa questão dos estereótipos, eu acho que o filme, obviamente, que para transmitir essa imagem tinha sempre que cair em alguns estereótipos, porque mesmo quando nós vemos séries adolescentes e quando se tenta representar, por exemplo, ainda há pouco tempo saiu a questão dos morangos com açúcar. E portanto, olha, a personagem da Margarida Corceiro, da Maggie Corceiro, ela é a personagem, portanto, ela é uma mean girl, é uma Regina George, portanto, muito bem feita, diga-se, eu acho a Maggie Corceiro muito bem, mas portanto também percebemos que também o próprio, eu acho que os próprios criadores destes novos morangos também foram a pegar um pouco nessa ideia, e também se nós olharmos um pouco para os morangos com açúcar, no caso mais português, nós percebemos também que se recorreu muito a estereótipos para representar os homens. Normalmente recorre-se a umas generalizações para tentar representar certos grupos. E de facto o filme tinha que sempre cair nessa questão. No entanto, eu acho que muitas vezes o Mean Girls tem e isto é que se prova que também de certa forma o filme hoje em dia nos parece um pouco datado em certos momentos, não em todos, atenção. Eu acho que o Mean Girls ainda tem uma mensagem muito atual, principalmente essa questão da rivalidade feminina, que eu acho que no meu entender, pronto, isto não sendo algo que, portanto, não sendo eu mulher, não me considerando mulher, mas eu acho que a rivalidade feminina de certa forma acaba por, portanto, ter uma mensagem contra a rivalidade feminina. Eu sinto que em certos momentos eu acho que o filme acaba por ser contraditório, porque, por exemplo, se quer dar uma imagem, e eu acho que pronto, o objetivo seria ter uma certa tónica feminista neste filme. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, a questão da mãe da Regina George, que tinha feito implantes mamários e, portanto, era alguém assim muito, como é que eu ia te explicar? Portanto, alguém muito assim, muito excêntrico. Acho que é talvez melhor termo para ela. Por exemplo, aquela cena delas quando estão a dançar no palco. Elas, portanto, a mãe estava a tentar também dançar e estava a gravar tudo, portanto, também queria ter assim bastante atenção. A mãe dela acaba por ser extremamente sexualizada e também, por exemplo, a personagem da Amanda também ser muito sexualizada nessa questão. Se há de facto essa tónica feminista da rivalidade feminina, também por outra há uma sexualização do corpo feminino. Que eu acho que muitas vezes que muitas vezes acaba por contradizer, e é por isso que eu digo que o próprio Mean Girls, como eu tinha dito no princípio do episódio, Mean Girls acaba por ter algumas contradições dentro de si, e eu acho que essa é talvez uma das coisas que envelheceram um pouco mal. Os estereótipos, assim, essa questão envelheceu mal, mas também outras questões dos estereótipos também que envelheceram mal foi a questão de, por exemplo, quando a Katie está no refeitório, ela vai cumprimentar um grupo de estudantes de pele negra e ela tipo diz uma expressão numa língua africana, como se aqueles jovens que são americanos, que nasceram na América, portanto, que vivem portanto, na América, que não conhecem a sua cultura ancestral, muito provavelmente, até
com cultura ancestral entre aspas, porque lá está, ninguém garante que os seus ancestrais fossem daquela zona africana onde a Katie viveu, se bem que essa ideia das questões africanas, não é? Tipo, a ideia que dá é que a Katie viveu em África, alguns num país africano, portanto ninguém sabe muito bem onde é que é, mas como eu estava a dizer, ela diz uma expressão que acho que é Jambo, acho que era Jambo, sim, era Jambo, ou seja, como eles fossem entender, ou seja, eles são pessoas que não conhecem aquela expressão porque não faz parte da sua cultura, ou melhor, da sua cultura atual não, mas na cultura onde cresceram, não é? Portanto, provavelmente ancestralmente teriam alguma afeição a isso, mas aqueles grupos de jovens não tinha, e eu acho que acaba por ser uma coisa que hoje em dia nós olhamos e pensamos, opá, isto não faz sentido. Como outra coisa que eu acho que envelheceu muito mal foi a questão também daquele professor de educação física que também dá aulas de educação sexual, não é? De forma errada, se bem que eu acho que essa questão de dar forma errada era também, a personagem é muito irónica, não é? Pronto, a questão de ele tipo dizer para não fazerem sexo, mas depois por exemplo, andar metida com uma das alunas. E isso também é algo que hoje em dia também acho que caiu um bocadinho que se tornou desatualizado, porque de certa forma dá-se uma tónica cómica portanto, a uma situação que é, portanto, ele era muito provavelmente um groomer, portanto, alguém que seduzia jovens, menores de idade, não é? Portanto, são na escola secundária à partida são menores de idade, e, portanto, essa situação é tratada com uma leveza que eu acho que acaba por, hoje em dia, já não fazer muito sentido, ou seja, se de facto há alguma questão bastante atual, não é? A questão da rivalidade feminina e de se quebrar os estereótipos das mulheres. Aliás, porque o filme depois no fim acaba tudo muito bem e não é? Tenta-se desconstruir um pouco esses estereótipos de que as mulheres têm que se odiar, porque as feias têm que se odiar as bonitas, portanto, que têm que se insultar para conseguirem terem atenção e para conseguirem, portanto, que se têm que gladiar em busca portanto, da atenção masculina, portanto, não é preciso fazerem isso, não é preciso, é um pouco o ponto desse ponto, que também não se deve atacar ninguém pelas questões físicas. Por exemplo, há aquela cena em que a Katie está na final das Olimpíadas, em que ela tenta afastar o pensamento de que pode ir pela cena mais fácil para de menosprezar a sua adversária, porque ela tipo, era esteticamente feia, portanto, ou melhor, era representada como alguém feio. Portanto, ela tipo, tenta afastar esses pensamentos, que acabar com essa toxicidade tipo, de pressão dos corpos. Aliás, a própria personagem da Regina George acaba por ser um pouco essa dissertação, ou seja, de que a busca pelos corpos perfeitos, não é? A fazer dietas malucas, com vista a criar uma imagem idílica que não existe. Portanto, o filme, nesse ponto de vista, ainda hoje, por exemplo, nas questões, por exemplo, no cinema, nós ainda vemos hoje em dia a tentar-se desconstruir um pouco essa ideia de que os corpos têm que ser perfeitos, de que os corpos têm que ser perfeitos. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há uma mensagem muito atual, e a questão do bullying, e o Mean Girls também pode ser um filme que pode ser um filme para pensarmos um pouco essas questões, e muitas destas questões que o Mean Girls abordam, ainda que num tom estereotipado e satírico, acaba por ser algo que transmite de certa forma aquilo que é ainda a realidade. No entanto, depois já há todas estas questões, eu acho que há uma sexualização. Se há uma mensagem feminista, depois já há uma sexualização do corpo feminino, depois já há esta questão de certos temas que não são tratados com o tom que deviam ter. Eu acho que muitas vezes é assim, eu acho que talvez aquele plot do treinador também podiam ter desviado porque não faz sentido. Por exemplo, mesmo na questão do burn book, não é? Portanto, desse facto de aparecer lá, aquilo acaba por não acrescentar grande coisa, tipo, podia ser substituído facilmente por outra coisa. E acho que é algo que hoje em dia que não tem grande cabimento e que não faz muito sentido. Se bem que é o que eu digo, eu estou a dizer que não faz sentido, não é? Nós também temos que pensar que também temos que analisar isto à luz daquela época. Portanto, hoje em dia, há 20 anos, havia questões que já se falavam, mas que não eram pensadas da mesma forma. Hoje em dia, até pela própria forma como a própria Hollywood também
vive certos casos mediáticos ligados ao assédio, ligados também a, portanto, sim, portanto, a casos que não sendo totalmente iguais, mas, por exemplo, a questão do Me Too e tudo mais, tipo, há certas questões que hoje em dia não seriam bem aceites, mas naquela altura eram. Portanto, esta situação do treinador, do professor de educação física, é um desses exemplos. Hoje, então, eu estou a dizer que não faz sentido, isto é a minha opinião. Acho que é a minha opinião enquanto espectador. Eu acho que agora, na obra, aquilo acaba até por ser algo interessante para quem está a tentar desconstruir um filme, para nós também percebermos qual era o próprio pensamento naquela época. Aliás, já em 30 Rock, agora fazendo assim a ponto, já em 30 Rock há algumas questões relativamente, por exemplo, também ao racismo, por exemplo, a questão da blackface, também a questão também por exemplo, do sexo entre casais e das questões de consentimento. Também há algumas coisas que eram muito, e sendo eu faço esta analogia porque a Tina Fey é é argumentista do Mean Girls, também tem uma grande participação em 30 Rock. Ela também escreve alguns textos para 30 Rock e de facto ela há algumas coisas que de facto caíram muito em desuso também naquela série. Portanto, nós também percebemos hoje em dia, 20 anos depois, que há uma própria evolução da própria linguagem, na próprio pensamento das pessoas e que tornam estas coisas datadas, mas que naquele tempo são exemplificativos da mentalidade daquela época. Outro pormenor que eu esqueci-me e que vou terminar esta minha análise ao filme por aqui, que é a questão também também das questões LGBT. As personagens LGBT também são um bocadinho mal exploradas neste filme e são um pouco, até de certa forma, um pouco ridicularizadas, que é a questão da Janice e do Damien. A Janice provavelmente seria alguém bissexual, ainda que ela sofresse bullying por parte da Regina George, é isso que motiva o seu ódio, por ser alguém vista como lésbica, e depois ela vê isso muito mal, mas o Damien é claramente alguém homossexual ou bissexual, e portanto e de facto acaba por não ter não só muita atenção no filme, o que é pena. Por exemplo, nós vemos uma cena em que vemos duas mulheres a beijarem-se, que também entra um pouco nessa lógica da sexualização do corpo feminino, mas pronto, há uma cena numa festa, penso eu, que é de Halloween, em que vemos duas mulheres a beijarem-se, portanto é um pouco essa lógica. E depois, mas o Damien não é uma personagem muito explorada, não é? E depois, o Damien não é uma personagem muito explorada, o que é pena, porque acho que também podia adicionar, e aliás, ele é muito integrado nesse universo muito feminino, que também acaba por ser algo que ele acaba por ser um contrapeso, porque ele é uma personagem muito engraçada, mas ele também é integrado nesse meio mais feminino, que eu também acho que é um bocadinho. É um bocadinho que não faz, é um bocadinho não tem grande sentido, acho que acaba por, tem grande sentido porque é assim, no ponto ele vai ajudar também a narrativa a avançar, e ele é assim muito fofoqueiro e coisas assim, mas acaba também por ser uma imagem que se tem dos próprios homossexuais, não é? A ideia que são pessoas mais femininas, o que não é verdade, então os homossexuais são femininos, como nem que todos os homens femininos, mais femininos, são homossexuais há até heterossexuais, portanto são mais femininos, e portanto não quer dizer, isso não diz nada sobre aquilo que é a pessoa, e portanto, mas isso ajuda-nos também a perceber um pouco como é que era vista a homossexualidade neste período. Bem, eu agora vou terminar aqui esta minha análise, que este episódio já está a ficar algo extenso. Esta temporada tem um compromisso, que é fazer episódios mais curtos. Eu tentei aqui dissertar um pouco sobre Mean Girls. Eu acho que até fiz uma análise assim, mais, tentei desconstruir um pouco a imagem de Mean Girls. Não é talvez dos filmes em que eu acho que existisse mais coisas para falar, mas acho que ajuda-nos a perceber também algumas coisas, e esta desconstrução foi, da minha perspectiva, foi muito interessante, foi um exercício interessante que eu fiz. Espero que também tenha sido interessante para vocês, mas e também vos ajude a pensar e a olhar a Mean Girls de uma outra forma. Mas pronto, vamos agora terminar com aquela pergunta que eu faço sempre, que é se vale a pena ver Mean Girls. Claramente vale a pena ver Mean Girls. De facto tem algumas questões mais datadas que as têm, e que nós devemos sempre ter um espírito crítico, e, aliás, qualquer coisa que nós gostarmos, nós devemos ter sempre um espírito crítico, e Mean Girls não é exceção, não é por eu gostar muito do filme que também não ia fazer esta análise do filme, como também espero fazê-la relativamente a Friends, mas Mean Girls de facto é um filme que eu acho que ainda hoje vale a pena fazer. Acho que tem esteticamente, a nível da escrita,
é um filme viciante, despretensioso e, como eu disse, acaba por ser um filme que eu acho agradável de se assistir. Ainda que, pronto, e subsistam estes problemas, como eu citei, acho que se nós analisarmos aquilo à luz da época, acaba por ser um filme muito interessante e que é 1h30 bem passada a rir, e portanto é um filme que portanto, para ver assim num dia em que vocês assim estão mais cansados, não apetece ver um filme assim muito sério, o Mean Girls, opa, é uma escolha que é o que eu digo. Quando digo, vocês querem filmes assim, tipo um filme para ver assim, numa noite assim, mais para relaxar, Mean Girls é um filme sem dúvida interessante para assistir, com um elenco muito bom, com personagens muito carismáticas e portanto vale muito a pena assistir a Mean Girls. Bem, e agora como remate final, deixem-me só relembrar, como eu disse no início deste episódio, que no próximo, que sairá no próximo dia 5 de julho, portanto daqui a 2 semanas, daqui a duas sextas-feiras, sairá o episódio dedicado ao filme As Armas e o Povo, que nos vai permitir fazer uma viagem não só por aquilo que foi o 25 de Abril, pelos valores do 25 de Abril, e no fundo também analisarmos um pouco de um dos dias que eu considero um dos dias mais bonitos da sociedade de Portugal e da sociedade portuguesa. Portanto, talvez é um dia muito bonito e que nos permite refletir muito e sobre qual foi o caminho e sobre aquilo que mudou e aquilo que ficou por fazer ao longo destes 50 anos. E, portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos um ótimo fim de semana, melhor, 2 ótimos fins de semana, não é? Este e o próximo, e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo.